Ô Samuca, até para a gente falar também com a turma do chat que está perguntando e é uma atualização importante, até diante da maneira, né, que terminou aquele jogo contra o São Paulo e também do que falou o Leonardo Jardim, 2 jogadores titulares do Cruzeiro, o Christian, a situação do Christian e do Wanderson, Samuca. Como é que estão as situações desses 2 atletas, por favor? O Christian já, uma ótima notícia hoje, treinou normalmente. O Christian ele teve um pisão, acho que foi do Arana. Eu não me lembro qual lance foi esse, mas foi no clássico, né? Foi o Arana mesmo? Vocês se lembram? O Jardim cita que foi o Arana. Foi o É. Arana, num lance que ele pisa no Christian e depois ele faz uma falta no Lucas Romero, eu acho. Ah, cabia até uma expulsão, né? Foi Sim, esse no finalzinho, cabia. né? Uhum. Então, e aí um dos dedos do pé ficou bastante inchado, né? Ele até seria relacionado, ele foi relacionado para o jogo com o São Paulo, né? Mas amanheceu no sábado lá e ainda com muito inchaço e foi cortado. E hoje deu essa ótima notícia aí, treinou normalmente. E o Wanderson, ele passou por exame de imagem, não teve nenhuma lesão importante, apenas ali se recuperar um pouco do quadro de dor, né? Tipo o que aconteceu aquela vez com o Lucas Silva. E aí vai estar à disposição, é o que todo mundo trabalha no dia 11, diante do Atlético Mineiro, né? Deve ficar alguns treinos fora aí essa semana, mas vai voltar e ficar à disposição sem maiores problemas na quinta-feira, dia 11, viu, Valu? Ô Pedro, mesmo com toda essa gente treinando, principalmente, quando a gente fala de Christian e de Wanderson, né, o Christian já voltou ao normal, então vamos falar de Wanderson, mesmo com a situação, o Sinisterra já participou do jogo contra o São Paulo, mas, na minha visão ainda tá bem, vai precisar de correr uma maratona praticamente, uma meia maratona até conseguir chegar, próximo ali do seu potencial. É bem é fundamental para você a recuperação do Wanderson aí, pensando, na manutenção, né, da nossa estrutura de time. Eu imagino até que se o Christian não tivesse tido o problema que teve antes do jogo contra o São Paulo, né, o problema não, né, o pisão, a entrada do tal jogador lá, talvez o Jardim tivesse repetido, né, o time pelo terceiro jogo seguido, como ele fez naquela sequência também com o Santos, Botafogo e CRB. É muito importante, né, que o Wanderson se recupere, na sua opinião, Pedro? Valu, sim, é muito importante. O Leonardo Jardim fez questão de falar isso, né? Falar sobre o Wanderson. Falou ali, né, que toda equipe tem o patinho feio. Cara, o Wanderson ele tem passado muito perto de marcar o gol dele, mas é um cara importante para além disso. É claro que ele precisa de entregar nesse quesito, porque ele é um atacante, mas ele é um jogador que ele exerce uma função e ele tem ele dá um suporte dentro desse jogo do Cruzeiro muito interessante. Tô até aqui com os dados do Wanderson aberto no SofaScore, e ele é um cara que tem uma média de 3,3 bolas recuperadas por jogo, né? E na maioria das vezes são bolas recuperadas do Cruzeiro próximo ao gol do adversário, porque faz parte dessa ideia de jogo do Cruzeiro ter jogadores com capacidade de pressionar, de achar ali, de recuperar essa posse. Inclusive no jogo contra o São Paulo, o Wanderson dá um bom passe pro Gabigol, né? O Gabigol acaba não concluindo tão forte, e aí o goleiro, o Rafael, faz a defesa. Mas é um jogador que tem sim sua importância, tem seu impacto positivo nesse time do Cruzeiro, e foi ele quem cobrou o escanteio do segundo gol lá no estádio do Atlético Mineiro, né? Então, acho que a gente precisa de entender que determinados atletas eles têm um impacto no funcionamento coletivo da equipe. E aí, eu Valu, só um ponto que eu acho muito importante de frisar: quem tiver um tempo para fazer esse exercício, se a gente pegar a primeira coletiva do Leonardo Jardim, eu lembro muito bem dele falando que nem sempre os mais técnicos vão jogar todos juntos. Então, coerência a gente não pode falar que está faltando para o Leonardo Jardim.
O Wanderson pode não ser o jogador mais técnico do sistema ofensivo do Cruzeiro, mas ele é um jogador que tem uma importância para esse funcionamento coletivo. Claro que em algum momento o Sinisterra, dentro das suas melhores condições, ele pode acabar pegando essa vaga de titular, mas eu confesso que não dá para, eu não consigo entender legal o torcedor do Cruzeiro, às vezes, desdenhando da importância e do impacto que um atleta como o Wanderson tem nesse funcionamento coletivo do Cruzeiro. Então, respondendo sua pergunta lá do começo, eu acho que é um cara assim, que tem que estar recuperado, porque vai ter um papel muito importante no jogo do dia 11 diante do Atlético Mineiro. E até pensando pelo cenário, né? O Atlético só tem um objetivo, né? Sair ainda mais para o jogo, né? Porque até por estar em desvantagem se colocando um pouco mais à frente e fazendo de uma estratégia ofensiva também. E aí é a hora também que a gente pode explorar um pouco da questão, não só da disciplina que tem o Wanderson, mas a questão da explosão, da velocidade. É claro que o torcedor, e assim como nós aqui também da Samuca TV, muitas vezes pontuamos, né? Ele precisa ainda ter um destaque fazendo gols, dando assistências, buscando cada vez mais ter a sua participação em gols. É isso que muitas vezes precisa, né? Os atacantes. Aqui dentro do Cruzeiro não é diferente, mas é um atleta muito disciplinado e que pode sim explorar outras vertentes dele, né? Como eu citei agora há pouco, a questão principalmente da velocidade. O Cruzeiro deve tomar uma certa postura, sim, com relação ao Atlético, de forma estratégica, podendo explorar até os contra-ataques. Não é ficar preso, né, ao resultado que já tem nas suas mãos, é saber usar desse bom resultado, né, dessa vantagem também, de forma e de maneira estratégica, e para isso conta com seus atletas que até então são titulares.